Na primavera de 1960, Eli Cohen trabalhava como contador, levando uma vida estável com a sua nova esposa, até que recebeu uma batida na porta de seu escritório. O homem à porta disse que era um oficial de inteligência do Ministério de Defesa de Israel e ele ofereceu para Eli um emprego que envolvia viajar para a Europa e países árabes. Inicialmente, Eli não estava interessado. Ele preferia passar tempo com Nadia, que estava grávida de seu primeiro filho, e até mesmo a oferta de dobrar seu salário não foi suficiente para convencê-lo. No entanto, cerca de um mês depois, ele soube que estava sendo demitido devido a cortes, e isso com apenas 10 dias de aviso. Quando o homem misterioso do Ministério de Defesa reapareceu oferecendo o emprego novamente, ele reconsiderou. Ele treinou por meses, onde sua memória e compostura foram rigorosamente testadas, como olhar para uma mesa repleta de objetos e lembrá-los em detalhes. Ele tinha uma memória fenomenal. Ele podia identificar a marca, modelo e ano de um carro com um olhar. Aprendeu a identificar um perseguidor discretamente, olhando para reflexos em vitrines para monitorar aqueles atrás deles sem se virar. Seu treinador o aconselhou que, se alguém o reconhecesse, ele deveria simplesmente dizer que estavam enganados. Durante um exercício, ele foi despedido e forçado a entrar em uma banheira congelante para testar sua resistência e capacidade de manter um nome falso que o Mossad havia lhe dado. Como descreve o autor Eli Ben-Han, do livro De Nosso Homem em Damasco, por 6 minutos, seus dentes tremiam convulsivamente, seu corpo ficou azul e seus olhos reviravam-se nas órbitas. Após completar com sucesso seu rigoroso treinamento, Eli estava pronto para sua primeira missão. Nadia, sua esposa, só sabia que ele tinha um emprego no Ministério de Defesa e que isso exigia viagens frequentes e longos períodos no exterior. Ela não sabia que agora Eli, o seu esposo, se passava por Kamel Amin Taber, um rico empresário árabe muçulmano nascido em Beirute que cresceu no Egito. O verdadeiro passado de Eli ajudou em sua cobertura, pois ele havia nascido em Alexandria, Egito, em uma família judia da Síria. Ele havia se envolvido em causas sionistas no Egito após a Segunda Guerra Mundial e treinou brevemente em Israel. Mas em 1956, após a crise de Suez, quando os egípcios tomaram o controle do Canal de Suez, levando Israel, o Reino Unido e a França a invadir, Eli e muitos outros judeus foram expulsos e ele se mudou para Israel. E por falar em ser expulso, quero te dizer uma coisa bem rápida. Eu recomendo fortemente que você acesse agora o nosso guia digital Blindando Sua Casa para você expulsar definitivamente todo e qualquer risco para o seu lar. Você vai aprender como proteger a sua família de invasões de ladrões, incêndios acidentais e como criar rotas de fuga dentro da sua residência. E vale lembrar que no guia você também vai aprender técnicas para proteger a sua casa, como o Mossad protege Israel. Então você vai conseguir vivenciar um pouco disso, vai aprender algumas técnicas novas em cada capítulo. E para você acessar o livro agora, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Mas eu recomendo que você faça isso agora, antes do vídeo acabar, porque já está todo mundo acessando e em breve não vai estar mais disponível. Então clica agora e baixe o seu guia. Bem, voltando à história, em 1961, a primeira missão de Eli como espião israelense o levou a Buenos Aires, na Argentina, lar de uma grande comunidade síria. Ele imediatamente começou a aprender espanhol com um instrutor particular para tornar sua história de passar anos fazendo negócios na Argentina convincente. Ele se tornou um membro regular de um clube social árabe, onde se misturou com membros da elite árabe e muçulmana. Ele sabia como encará-los, ele sabia como fazer as pessoas se sentirem importantes, uma habilidade que trabalhou muito a seu favor. O autor Ben-Hanan descreve como ele encantou o gerente de uma grande empresa comercial, ouvindo atentamente uma longa e maçante discussão sobre gado. Quando ouviu que o gerente exportava carne para Israel, mas não para a Síria, ele disse de forma inteligente: "Você quer dizer que vende carne para os sionistas e não para a pátria?" Alinhar-se com os sentimentos nacionalistas árabes tornava sua cobertura muito mais convincente. Através de uma conexão com o gerente da empresa comercial, ele foi convencido por uma celebração de aniversário na embaixada da Síria, onde foi apresentado ao general Amin el-Hafez, o adido militar da embaixada. O general era um dos líderes do partido Baath na Síria, trabalhando contra o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Embora Nasser promovesse a unidade árabe, os baatistas sentiam que ele estava priorizando os interesses do Egito e marginalizando a Síria. Eles também o viam como muito condescendente com o Ocidente. Ele percebeu a
ambição do general e o bajulou dizendo: "Por que, general, todos estão dizendo que você é um dos líderes do partido que vai por fim à inferioridade da Síria?" O comentário teve o efeito desejado. O autor, Birhanan, descreve como o rosto de El-Hafez iluminou-se. Impressionado, o general o convidou para o seu escritório, compartilhando indícios de seus planos políticos, que seu partido em breve chegaria ao poder. Israel estava cauteloso com a ascensão do partido Baath, devido à sua forte postura nacionalista, árabe e anti-Israel. Eli ouviu atentamente cada detalhe e relatou de volta a Tel Aviv todas as manhãs. Ele traduziu seus relatórios de inteligência em códigos numéricos, usando um livro de códigos escrito em tinta invisível. Cada mensagem codificada era gravada em fita e ele usava um rádio transitor com transmissor oculto para transmitir a mensagem em uma frequência segura. Para manter o segredo, ele usava uma mistura química para destruir o livro de códigos após cada uso. Em janeiro de 1962, ele foi reatribuído a Damasco, Síria, sob a aparência de um rico empresário ansioso para investir em sua amada terra natal. Ele alugou uma luxuosa vila não muito longe do quartel-general do exército sírio. Ele logo ganhou acesso sem precedentes à elite militar da Síria, graças às festas que foi convidado e as que organizou. Ele fez amizade com George Salem Saif, um locutor e diretor da Rádio Damasco, serviço de transmissão oficial do governo sírio. Através de George, ele conheceu o coronel Salim Khattou, que revelou ao partido Baath que planejava uma tomada militar. O coronel compartilhou informações sensíveis com Eli sobre as vulnerabilidades ao longo da fronteira entre Síria e Israel. Ele descreveu uma rede oculta de passagens subterrâneas, secretamente ocupadas por centenas de soldados sírios, prontos para lançar ataques de posições ocultas. Ele até convidou Eli para uma visita. Na visita, liderada pelo tenente Mazi, ele viu como os sírios tinham uma vantagem estratégica de suas posições elevadas nas colinas de Golã, dando-lhes uma visão clara do território israelense abaixo. O tenente até lhe mostrou um mapa detalhado onde as fortificações seriam construídas na área. Embora ele não pudesse fotografar o mapa, sua memória notável lhe permitiu reter cada detalhe, e ele transmitiu tudo o que aprendeu e que viu para Tel Aviv na manhã seguinte. Mas mesmo os melhores espiões têm momentos de tensão. Uma manhã, enquanto Eli estava transmitindo, o tenente apareceu em seu apartamento. Eli permitiu que ele entrasse e saísse à vontade, o que era um movimento calculado para construir a confiança dos seus inimigos. O tenente notou o seu livro de códigos e o questionou, mas Eli rapidamente respondeu que estava trabalhando em um quebra-cabeça, uma situação arriscada que salvou sua cobertura. Enquanto se misturava com a elite militar síria, ele também assumiu outra missão: rastrear ex-criminosos de guerra. Tel Aviv o designou para encontrar Franz Rademacher, um criminoso de guerra escondido sob um nome falso em algum lugar de Buenos Aires. Rademacher temia que o Mossad fizesse com ele o que havia feito com Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, que o Mossad havia sequestrado na Argentina e condenado à morte. Ele recorreu a seu amigo bem conectado, Majd, que conhecia todos na cidade e que ele havia encantado com presentes atenciosos, como charutos cubanos, entre outros. O amigo acabou representando Rademacher, conforme observado em um documento na CIA. Rademacher foi eventualmente preso na Síria sob acusações de espionagem e, em péssima saúde, foi posteriormente devolvido à Alemanha, onde foi detido. Em 8 de março de 1963, o partido Baath derrubou o governo e o general El-Hafez tornou-se presidente da Síria. Eli agora tinha acesso direto à figura mais poderosa da Síria. Para comemorar, ele deu ao novo presidente uma festa extravagante em sua casa. Na festa, ele conheceu um engenheiro envolvido no projeto de desvio do Rio Jordão, um plano para cortar o suprimento de água de Israel. O engenheiro se gabou de que suas barragens foram construídas para resistir a bombas israelenses. Ele transmitiu tudo para Tel Aviv, permitindo que Israel mapeasse com precisão as defesas da Síria. Em 13 de novembro de 1964, quando as forças sírias dispararam contra tratores israelenses perto da fronteira, a Força Aérea de Israel lançou ataques aéreos de precisão nos equipamentos de desvio do Rio Jordão da Síria, interrompendo temporariamente os planos da Síria. Mais tarde, durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os relatórios detalhados de Eli sobre as fortificações sírias nas colinas de Golã foram fundamentais, permitindo que Israel capturasse rapidamente o território estratégico. O presidente El-Hafez tornou-se cada vez mais suspeito de um vazamento
apartamento. Após retornar de uma urgente operação de rim em Paris, ele notou que as transmissões de rádio israelenses detalhavam cada aspecto de sua viagem. Para confirmar suas suspeitas, ele realizou uma reunião secreta com altos funcionários, proibindo-os de compartilhar detalhes com qualquer pessoa. Logo depois, ele sintonizou a transmissão árabe de Israel e ficou chocado ao ouvir os detalhes. Ele percebeu que o vazamento provavelmente ocorria através das transmissões de rádio, uma vez que as informações eram transmitidas tão rapidamente. Por volta dessa época, ele retornou a Israel de licença. Ele disse a seus amigos sírios que estava em uma viagem de negócios no exterior. Ele se reuniu com Nadia, suas 2 filhas pequenas e um filho que nasceu durante sua visita, mas não demorou muito para que ele tivesse que voltar ao trabalho. Ele prometeu à esposa que logo estaria em casa para sempre, quando seu contrato com o Ministério de Defesa terminasse em maio de 1965. Ou seja, faltava apenas um ano para ele se aposentar. Mas, infelizmente, esse dia nunca chegaria. Em 24 de janeiro de 1965, agentes de segurança invadiram o apartamento de Eli enquanto ele transmitia para Tel Aviv. Segundo Israel, suas transmissões haviam sido interceptadas e rastreadas pela inteligência síria. Os agentes de segurança forçaram Eli a enviar informações falsas para Israel. O exército sírio estava em estado de alerta máximo, mas Eli transmitiu a mensagem em velocidades mais lentas para que Tel Aviv entendesse que ele havia sido capturado. O presidente El Hafez encenou um julgamento simulado, com o resultado já determinado. Em 8 de maio de 1965, Eli Cohen foi condenado à morte por espionagem. Nadia, a sua esposa, ouviu pelo rádio enquanto a sentença de Eli era transmitida. O autor Ben Hanan descreve a reação da esposa de Eli da seguinte maneira: com suas últimas forças, Nadia Cohen bateu no rádio à sua frente. Seus punhos quebraram o vidro e lançaram o rádio no chão. Então, com um grito histérico, ela correu para as janelas e quebrou todos os vidros, um após o outro. O irmão de Eli correu para o seu lado para confortá-lo. A Síria rejeitou a oferta de Israel para trocá-lo por 10 espiões sírios e milhões em ajuda e suprimentos. A situação de Eli gerou simpatia e apoio em todo o mundo ocidental. O primeiro-ministro canadense John Diefenbaker implorou ao presidente sírio que reconsiderasse. O Papa enviou uma nota pessoal ao presidente El Hafez, mas ele era irredutível. Nada mudaria sua decisão. Ele se sentiu traído por um homem que considerava um amigo próximo. El Hafez interrogou pessoalmente Eli e ficou chocado ao descobrir que Eli não era muçulmano. Ele teve dificuldade em recitar o primeiro capítulo do Alcorão, um dos versos mais importantes do Islã. Ele ficou atônito ao perceber que Eli era judeu. Antes de sua execução pública, Eli teve permissão para escrever uma carta para sua esposa e filhos. E na carta ele dizia o seguinte: para minha querida esposa Nadia e minha querida família, estou escrevendo essas últimas palavras. Minha amada Nadia, cuide de si mesma e de nossos filhos. Cuide deles, zele por eles e dê a eles a melhor educação possível. Você é livre para se casar novamente, para dar aos nossos filhos um pai. Estou implorando para que você não lamente o passado, mas olhe para o futuro. Estou enviando meus últimos beijos. E para o resto da minha família, especialmente minha mãe, por favor, reze pela minha alma. Confesso que fico até emocionado com essa carta. Bem, ele teve permissão para rezar como um rabino judeu antes de morrer, e a execução de Eli foi transmitida ao vivo pela televisão síria. E mesmo depois disso, apesar de décadas de apelo da família de Eli, a Síria se recusou a devolver seu corpo e não divulgou onde está enterrado o espião mais celebrado de Israel até hoje. Bem, o trabalho de Eli Cohen nos lembra da importância de proteger o que mais importa, seja uma nação ou, em um nível pessoal, a sua família. E aqui, mais uma vez, eu recomendo fortemente que você acesse o guia Blindando Sua Casa, para assim como Eli, você proteja aqueles que você mais ama. Então não perde tempo, clica no link que está aí no comentário fixado. Eu espero que você tenha gostado dessa história e eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. E se você já conhecia essa história, deixa aqui nos comentários o que você acha dela e se realmente, na sua opinião, Eli foi o maior espião de todos os tempos da história. Deixa aí no comentário, eu quero te ouvir e com certeza eu vou te responder. Bem, eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você descobrir as 5 missões mais incríveis já feitas pelo Mossad e que quase ninguém conhece. Um abraço a todos e fiquem com Deus.